são sensacionais. Vai falar. Eu ainda não. Você que não tá falando. Fala aí. Vamos começar aqui em 2 minutos para a pessoa chegar, tá? O que vai ter hoje? Hoje a gente vai falar sobre Yeshua como uma manifestação do Eterno na Kabbalah tradicional judaica. Aguardando o pessoal chegar para a gente começar. À medida que você for chegando, coloca... melhor desligar, porque está fazendo muito barulho. Coloca nos comentários, não tem problema não. Coloca nos comentários o seu nome. O único jeito de eu saber se você tá, eu tô aqui com o meu celular, entendeu? E aí coloca o seu nome de onde você é, para eu saber quem tá. E à medida que eu for falando, você pode também comentar, fazer pergunta e tal. E aí eu vou interromper em alguns momentos para responder. Ou vou responder tudo no final. Mas pode ficar tranquilo que eu vou responder a todas as perguntas. Tá com um pequeno delay, né? Mas de qualquer jeito você pode colocar as suas perguntas nos comentários, ou agora, ou quando você for assistir, porque periodicamente a gente olha todos os comentários, né? Porque a gente sabe que os vídeos ficam gravados. Nem sempre a pessoa assiste ao vivo. Tá com som aqui ainda. Apagar todos os volumes aqui para não ter problema durante a nossa aula. Né? Tem 5 pessoas, aí eu tô vendo, tem 5 pessoas assistindo já. Coloca no comentário, por favor, o seu nome. Se você quiser, né? Claro, ninguém é obrigado. Mas se você e de onde você é. Essa interação é muito legal. E eu queria perguntar a você, né? O que você acha que é Kabbalah? Coloca aí nos comentários o que você acha que é Kabbalah. Porque há muito tempo atrás eu tinha uma ideia totalmente errada da Kabbalah. Reforçando que tudo que a gente estudar, tudo que a gente aprender, tudo que a gente for ler, tudo, absolutamente tudo, para quem quer fazer um caminho de Teshuvá, para quem quer fazer um caminho de verdade, deve ser filtrado pela Torá. Deve ser filtrado pela Torá. Se estiver em desacordo com a Torá, deixa de lado. Para. É como o Rav Shaul, né? Ele falou, examinai de tudo, retende o que é bom. Então, o que eu quero deixar bem claro para vocês aqui é que tanto o Tzadok Ben Derer, que é uma pessoa que eu admiro profundamente, que para mim é o maior erudito judeu nazareno do Brasil, se não do mundo, tudo que ele faz, que ele ensina, é filtrado pela Torá. E é o que eu creio profundamente. Então, apesar desse nome Kabbalah poder assustar alguém, principalmente se você é evangélico, fazendo um caminho de Teshuvá, saindo da igreja evangélica, né? Eu quero que você fique com a gente, entenda o que é a Kabbalah judaica, e que a Kabbalah judaica nada tem a ver com esoterismo, nada tem a ver com bruxaria, nada tem a ver com magia. Esse nome simplesmente foi roubado para ser desvirtuado, porque na verdade Kabbalah quer dizer
receber, né? Quando eu estava em Israel, é interessante que você está no ônibus, o tempo todo você escuta as pessoas falarem com o motorista assim, Kabbalah, 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 Kabbalah. Kabbalah quer dizer receber, recibo. Mas a gente vai falar sobre isso. Eu quero dizer para vocês que essa aula, ela foi toda, tá, pautada nesse livro aqui, tá? Foi a única fonte para essa aula. Esse livro está sendo a nossa fonte principal para nós estudarmos os fundamentos da fé judaico-messiânica e nazarena, que é o judaísmo nazareno, o caminho de Yeshua, seus talmidim, escrito por Tzadok Ben Derer, e no Brasil o melhor compêndio. Gente, eu estou fazendo propaganda desse livro, eu não ganho nada com isso, tá? Mas simplesmente porque eu li o livro, eu estou estudando o livro novamente e eu creio que é a melhor compilação de tudo que você precisa saber para fazer o seu caminho de Techuvá, principalmente pelo fato de ele ser baseado, ele ser todo fundamentado. É preciso entender quem é o Tzadok. Tzadok é um procurador da República, ele tem uma formação como advogado. A formação dele é procurar provas idôneas. E eu acho que não existe pessoa mais adequada, pessoa mais habilitada a procurar provas idôneas, procurar a verdade, buscar a verdade. Ele tem dedicado uma parte da sua vida a isso. E então ele não apenas fala assim, é assim porque os escritos da época dizem que é assim. Não, ele fala, é assim porque tal documento da época, escrito por tal pessoa, tal original, com tal autenticidade, de tal data, diz que é assim. Isso é muito importante, gente. É muito importante a gente entender que a verdade, ou aquilo que falam para a gente, não pode ser simplesmente absorvido com verdade, mas tem que ser pesquisado. É o que eu falo, não acredite em nada que eu te falo, não acredite em nada que ninguém te fala. Submete isso ao Eterno, busca no Eterno, submete isso ao Ruach HaKodesh, ao Espírito Santo, e filtra pela Torá, filtra pelo Tanar, filtra pelo Berit Hadashah. Se não estiver condizendo, aí você vai descartar. Mas eu queria começar com uma oração. Avinu Shabbat Shammai, Pai eterno, nosso Pai que está no céu, nós queremos nesse momento te entregar esse estudo e te pedir que tudo que for dito aqui não seja por mim, mas pela tua Ruach, pelo teu Espírito, que seja do teu agrado, que seja da tua vontade, que seja, Senhor, de acordo com o teu amor, com a tua sabedoria, porque tu és aquele que é onisciente, tu sabes todas as coisas, e que possa ser para esclarecimento, para crescimento, para alimento da alma de cada um. Nós queremos te pedir pelas tecnologias, pela internet, nós queremos te pedir, Pai, que tu tragas todo aquele que precisa ouvir para que ouça, e que a tua verdade, porque tu és Adonai Elohei Hamemet, o eterno nosso Deus é a verdade, é verdadeiro, e que a tua verdade se manifeste aqui, que a tua verdade seja manifestada através desses estudos, através da minha boca, Pai, e que tu possas estar trazendo kavaná a todos aqueles que assistem, compreensão profunda, revelação, Beshem Yeshua Mashiach, amém. Deixa eu ver se alguém comentou aqui. Bom, ninguém comentou, né? Vocês estão mais assim passivos, mas a pergunta que eu fiz é o seguinte: o que é Kabbalah a seu ver? Se não quiser comentar, não precisa, porque eu vou falar sobre isso. Para quem tem o livro, está na página 423. Eu quero repetir aqui que esse estudo é totalmente pautado nesse livro, que é o livro de uma pessoa profundamente íntegra, profundamente crente, como divino, como Elohut, como Kenumá, como manifestação do Eterno, uma pessoa que crê que o Berit Hadashah é autêntico em sua essência, com apenas pequenas mudanças, uma pessoa que crê que Yeshua é uma emanação divina, que
O Ruach HaKodesh é uma emanação divina, uma pessoa que crê no nascimento virginal de Mashiach, ou seja, uma pessoa que crê na autenticidade das escrituras do começo ao fim. Mas um pesquisador, e como pesquisadores e como judeus, nós não podemos simplesmente omitir a Kabbalah, que é uma parte importante de todo o conhecimento judaico. E é muito interessante porque, gente, é impressionante como a Kabbalah judaica confirma mais uma vez que Yeshua é uma Elohut do Eterno, é uma Kinumá do Eterno, uma manifestação do Eterno. Então vamos lá. Pedro está dormindo, toma um café e acorda. Toma um café e acorda, porque tem muita coisa boa para você aprender. Quer dizer, você já sabe, né? Eu acho que você já sabe praticamente tudo. Mas tem muita coisa boa para você rever. E se quiser discutir, pode discutir. Só não pode dormir. Vamos lá. A Kabbalah. O que é Kabbalah? Né? A Kabbalah é conhecida como um conjunto de ensinamentos esotéricos do judaísmo, do misticismo judaico, desenvolvidos a partir da Idade Média. Na verdade, eles foram compilados a partir da Idade Média, né? A partir do século XII em diante. E eu vou falar mais sobre isso depois, tá? Primeiro, uma explicação assim bem objetiva e bem curta sobre o que é a Kabbalah. A Kabbalah significa, em um sentido mais amplo, todas as tradições e movimentos místicos do judaísmo, que se desenvolveram desde o período do Segundo Templo. Então, esses ensinamentos místicos, né? Eles querem dizer o seguinte, que eles eram conhecidos pelo povo judeu na época de Yeshua. Eles eram conhecidos por Yeshua e seus Talmidim, e Talmidim quer dizer discípulos. Talmid, discípulo, Talmidim, plural hebraico, discípulos. E esses discípulos viram na época em que a Kabbalah ela estava muito viva no meio dos eruditos, tá? Embora ela não estivesse sistematizada. Ela foi muito mais sistematizada a partir do século XII. Tá? As raízes da Kabbalah, no entanto, elas são muito antigas, né? Segundo o autor do Bahir, que é um livro importante da Kabbalah, né, tem o Sefer Yetzirah, tem livros que são atribuídos até a Adam, então, tem livros que são atribuídos a Avraham. Então a Kabbalah é algo muito antigo. Ele viu alguns dos segredos místicos de um homem chamado Menachem. Esse Menachem foi identificado como um justo. Esse Sefer Brilho, né, é um dos mais importantes livros da Kabbalah. A tradição mística judaica, conhecida como Kabbalah, pode ter pelo menos muitas das suas raízes no judaísmo essênio, e nós vamos estudar sobre os essênios. Hoje eu estava lendo sobre os essênios, gente, a preocupação dos essênios, o zelo dos essênios com o cumprimento da Torá, com o cumprimento da lei, com a pureza, com a integridade, é incrível. Vocês vão ver como a guarda do Shabat, o respeito pelo próximo, são assim sensacionais. Então, a Kabbalah teve suas raízes tanto no judaísmo essênio quanto no judaísmo farisaico. Mas é muito importante a gente lembrar que na época de Yeshua, a Kabbalah estava viva, não era compilada e nem era conhecida como algo assim estanque dentro do judaísmo, mas fazia parte viva do judaísmo. O que é Kabbalah? A palavra Kabbalah em hebraico, né, é o Kaf, o Beit, o Lamed e o Re. Ela quer dizer o Kof, né? Kof, Beit, Lamed, Re. Ela quer dizer em hebraico recebimento. E qual é o objetivo dela? É nos ensinar a receber do Eterno tudo que Ele tem para nos dar, tudo que Ele já emanou para nós desde antes de criar o universo, porque o Eterno está fora do tempo. Principalmente a receber do Eterno entendimento e sabedoria sobre os assuntos sobrenaturais, os assuntos místicos,
sobre a criação da terra, sobre como as coisas funcionam. Ela usa a sabedoria israelita para investigar a natureza do eterno e para desvendar segredos do universo. Por exemplo, quem é o eterno, a forma pela qual ele se revela aos homens, a alma humana, como funciona, o mundo espiritual, os anjos, demônios, o fim dos tempos, o que cada comportamento traz à nossa vida, como funciona a coisa do plantio, da colheita, enfim, a Kabbalah ela investiga e ela revela para nós muito daquilo que nós muitas vezes nos perguntamos e queremos saber. Mas o que aconteceu? Com o passar do tempo, muitas pessoas deturparam essa Kabbalah legítima, a Kabbalah judaica legítima. A Kabbalah judaica legítima, ela está de acordo com a Torá. A Kabbalah judaica legítima, ela não inclui nada que é proibido a Torá, né? E então a gente pode falar o seguinte, por exemplo, né? Eu mesmo peguei um livro uma vez que uma pessoa me emprestou de Kabbalah, título Kabbalah, ensinando como você se proteger quando você for fazer um malefício para uma pessoa para não receber esse malefício de volta. Gente, isso não é Kabbalah, isso é bruxaria, isso não é Kabbalah. O que acontece, como tudo aquilo que vem, que é bom, tudo aquilo que é revelador, tudo aquilo que é transformador, muitas vezes, Satan, o inimigo das nossas almas, ele rouba aquilo para deturpar e para não permitir que nós sejamos abençoados com isso. Você quer ver um exemplo muito claro disso? A contribuição financeira para com a obra do Eterno. Uma das práticas mais abençoadoras, mais reveladoras, melhores para a nossa vida é o colaborar com a obra do Eterno, Sedaká. O que aconteceu? Na maioria dos âmbitos aí, né, a Sedaká, ela hoje em dia ela é conhecida como algo quase pejorativo, né? Com pessoas que exploram as outras em nome da religião. A Kabbalah é a mesma coisa. Então, que nós possamos fazer essa separação, entendeu? A Kabbalah não é uma coisa de celebridades, não é uma coisa de... Muitas vezes, essa fama da Kabbalah ligada a celebridades, ligada a conceitos que nada tem a ver com ela, nos impedem por um preconceito, por falta de conhecimento, termos algo que nos esclarece tanta coisa. E é impressionante porque a Kabbalah, sendo uma ciência judaica que, se utilizada junto e de acordo e filtrada pelas escrituras, vai nos trazer um entendimento mais elevado acerca dos mistérios do Eterno. Sem dúvida. Me fala se vocês estão escutando bem, por favor. Vou tirar aqui o som porque... Vocês continuam escutando? Verifica aí se vocês continuam. Ou ser quando eu tirei o som do meu... Tecnologia às vezes é um pouco complicado para mim. Vamos lá. Inclusive, a Kabbalah, ela é uma ciência que nos revela muito sobre Yeshua. Muito, muito, muito. Está falando aqui no livro, muito interessante, que fala o seguinte: muitos cristãos já buscaram e conseguiram criar uma Kabbalah dentro do cristianismo, aplicando os conhecimentos da ciência israelita para uma melhor compreensão dos textos do Berit Hadashah, do Novo Testamento. Por exemplo, o cabalista cristão Giovanni Pico della Mirandola, que viveu em 1463 a 1494, e disse: nenhuma ciência pode melhor nos convencer da divindade de Yeshua, né? Ele como cristão falou Jesus Cristo,
do que a Kabbalah. Isso está citado, não é no livro cristão não, ó. É no livro Kabbalah de Gershon Scholem. Olha que coisa interessante, né? Um judeu, escrevendo sobre Kabbalah, citou o que um cristão falou sobre Kabbalah. Então, há fortes ligações. A Kabbalah e o Brit Hadashah são paralelos, tem várias ligações do Brit Hadashah e o ensino cabalístico, especialmente naquilo que diz respeito à divindade de Mashiach, divindade de Yeshua Mashiach. E aí, o que acontece? No que a Kabbalah nos ajuda a entender? A Kabbalah, ela consegue, muitas vezes, colocar a coisa simbolicamente, de modo... O simbolismo da Kabbalah é muito, muito, muito esclarecedor. Então, a gente vai ver isso. No passado, o termo Kabbalah era usado para designar todas as partes da Bíblia que estão fora da Torá. Ou seja, os livros dos profetas, dos escritos, a lei oral, né? Na época do Talmud, na literatura que veio depois da escrita do Talmud. E ela era conhecida como Sitrei Torá, ou Razei Torá, que significam segredos da Torá, ou Torat HaSod. E eu vou falar com vocês mais tarde sobre os níveis de entendimento da Torá. Mas o nível mais profundo de entendimento da Torá, porque nós temos o nível literal, né? Que se chama Sod, né? Dentro do conceito Pardes. Sod quer dizer segredo, é o nível revelado da Torá. É muito importante isso, já que a Kabbalah ela não busca só a interpretação literal, nem a comparação de textos, mas procura os segredos ocultos nos textos bíblicos, a revelação nos textos bíblicos. E essa revelação, ela só pode nos ser dada pelo meio da Ruach do Eterno. E eu recomendo a vocês que assistam o estudo que foi feito hoje de Bereshit, no Shaharit Shabbat, está na nossa linha do tempo, e que fala sobre isso, fala muito sobre isso. É a revelação do Eterno. A Torá, ela deve ser estudada, ela deve ser interpretada e desenvolvida na nossa vida. Como você vai interpretar a Torá? Não existe outro meio de interpretação da Torá a não ser oração, jejum, profundo respeito, pedir ao Eterno que o Espírito dele revele. Você tem que estudar? Com certeza você tem que estudar, mas estudar à luz daquilo que o Eterno, e não apenas a letra morta, porque senão ela vai se tornar simplesmente um relato histórico, e não é isso que a gente quer vida, e a Torá é vida. Mas, e eu nunca poderia deixar de falar sobre isso, né? E essa é uma das razões do preconceito, do medo. Eu mesma, até um livro de Kabbalah cair no meu colo, eu evitava Kabbalah, por medo de estar pecando contra o Eterno, pela propaganda que era feita. Mas o que acontece? Existe perigo? Sim. Qual é o perigo da Kabbalah? Há um nível de entendimento bíblico que é alcançado pela razão, mas a compreensão mais elevada é a revelação sobrenatural. Só que a revelação desprovida da razão, alicerçada nas Escrituras, filtrada pelas Escrituras, ela é extremamente perigosa, pois ela pode induzir a erros graves. Então, por causa desses erros graves aos quais as pessoas podiam ser induzidos, os nossos antigos sábios, não mais agora, mas na Idade Média, até 1800 e pouco, eles pensavam o seguinte, que a Kabbalah só podia ser estudada por pessoas com profundo conhecimento da Torá. Eu continuo acreditando nisso. Você quer estudar a Kabbalah? Primeiro você estuda a Torá. Primeiro você conhece a Torá. Primeiro você interioriza a Torá. Primeiro você coloca a Torá no seu coração. Primeiro você estuda o Tanakh. Você estuda o Brit Hadashah. Primeiro você busca a Ruach. Busca ser cheio do Ruach HaKodesh. Eu falo Ruach porque Ruach HaKodesh
é uma palavra feminina em hebraico, e a gente vai falar sobre isso nesse estudo. Busca ser cheio da Ruach, busca se familiarizar com Tanar e Brit Hadashah e tê-los no seu coração, na sua mente, para depois você passar a estudar Talmud, para depois você passar a estudar Halachá, para depois você passar a estudar Kabbalah. É muito importante isso, porque se a gente não conhece a Torá, como a gente, quando entrar em contato com ensinamentos que podem não estar de acordo com a Torá, como a gente vai detectar isso? A gente não pode, a cada novo ensinamento, pegar e ver, onde é que está a Torá? E ler a Torá toda. Não. Então a gente precisa primeiro se encher da Torá, primeiro se encher do Tanar, se encher do Brit Hadashah, conhecer. Eu diria assim, a gente precisa de anos de conhecimento até poder começar a se preocupar em estudar Talmud, em estudar Sefer Yetzirah, Bahia, Tânia, Zohar. Tudo isso vem depois, muito depois, porque senão você corre realmente o risco de se perder. A gente está dando essa aula porque ela já foi filtrada por um erudito que conhece profundamente tudo isso. E assim mesmo, eu estou lendo isso aqui e vendo, eu tenho 30 anos de conhecimento de Torá, Tanar, Brit Hadashah, eu tenho 23 anos de judaísmo de Yeshua, judaísmo messiânico, nazareno, de busca, de estudo. Então fica muito mais fácil você reconhecer aquilo que realmente bate com a Torá, realmente bate com a Bíblia, com as Escrituras, e aquilo que não bate. Eu estou me repetindo nisso, mas eu quero deixar isso bem claro, isso é muito importante. Você tem que saber a origem daquilo que você está recebendo, porque a realidade é que você nunca deixa de se influenciar, nem que seja um pouquinho, por aquilo que você lê, por aquilo que você vê, por aquilo que você ouve. É uma coisa muito séria. Tem que ler, tem que ouvir, sim, mas sempre com oração, com jejum, pedindo ao Eterno que revele, e também filtrando pelo conhecimento das Escrituras. Então vamos lá. A revelação desprovida da razão alicerçada das Escrituras é extremamente perigosa, pois pode induzir a graves erros. E por isso, essa restrição ao estudo da Kabbalah. E aí, o que acontece? Se a Escritura for distorcida, a Kabbalah se transforma num sistema pagão. Talmud se transforma num sistema pagão. Qualquer coisa pode se transformar num sistema pagão, com toda a aparência de judaísmo, com toda a aparência de piedade. A gente tem que ficar muito esperto para isso, vigiar constantemente em relação a isso. A Kabbalah só é útil àqueles que conhecem profundamente e cumprem a Torá, sob pena de adulteração das Escrituras. Por exemplo, ele colocou aqui é muito interessante que ele colocou um exemplo muito claro. A Kabbalah se vale de muitas metáforas, imagens, alegorias para tentar explicar o Eterno. Por exemplo, ele é chamado de luz, ele é chamado de nada, ele é chamado de limitado, mas entre tantos nomes ele é chamado de luz. Mas se alguém tomar esse termo luz, ele vai pensar que o Eterno é o quê? É um clarão. Ele vai pensar que ele é uma energia. O que é a luz? A luz é a eletricidade, se manifesta em luz. Ela é uma energia impessoal que vaga pelo espaço, que não tem vontade, que não tem inteligência, algo que está longe de nós. Mas na Torá a gente vê que o Eterno é um ser pessoal, dotado de vontade, dotado de razão, como a Torá diz, perdoador, compassivo, misericordioso, de paciência inacreditável e cheio de amor. Eu amo essa revelação do Eterno, que é uma revelação
Na verdade, é numa Bíblia, numa linguagem mais moderna, mas que é muito claro. Que coisa melhor? Ele é um Deus perdoador, compassivo, misericordioso, de paciência inacreditável e cheio de amor. A luz não é assim. No entanto, na Kabbalah, né, um dos nomes, uma das definições para eterno é a luz. Né? Mas é um termo metafórico, não é um termo literal. Então, se você não tiver esse conhecimento, você pode mal compreender. Então, a gente tem que entender isso. Tá? Forma alegórica, metáforas, símbolos que esclarecem, sim, muita coisa esclarecida na Kabbalah. Principalmente sobre Yeshua, sobre quem é Yeshua. Por exemplo, o Zohar fala, olha que coisa maravilhosa, que Mashiach é a única porta pela qual se passa para acessar todas as outras portas. O que Yeshua falou? É muito interessante, né? Vamos falar um pouquinho sobre o Zohar. Olha só que coisa interessante, né? Então, o que a gente está vendo aqui? A gente viu a Kabbalah, a gente está vendo o Zohar. Zohar é o livro mais, né, tido como fundamento, a base da Kabbalah. A divindade Elohut do Mashiach não eu vou falar e vou repetir isso o tempo todo, gente, não tem nada a ver com o Concílio de Nicéia, pelo amor de Deus. Nada, não tem nada a ver com o Concílio de Nicéia. Ela foi expressa muito antes, em documentos históricos autênticos, muito antes do Conselho de Nicéia. Se alguém vier falar para você que é Conselho de Nicéia, fala, meu filho, vai estudar, vai ler, estuda um pouquinho, compra esse livro. Compre esse livro. Aliás, quem quiser o PDF do livro, nós temos. O Tzadok disponibilizou, embora não seja a última versão, ele disponibilizou o PDF gratuitamente, tá? Para a gente poder estudar, né? Então, pode falar. Coloca aí, gostaria do PDF, por favor, e em mensagem, né? Para não colocar seu zap abertamente, coloca aí que a gente vai enviar o PDF desse livro para você. O ideal é que você tenha em mãos, mas tem o PDF. Todo aquele que deseja pode enviar gratuitamente o livro Judaísmo Nazareno. Então, o que acontece? A obra-prima da Kabbalah é o Zohar. E o Zohar atesta que Mashiach é uma das formas de emanação do eterno mundo existente. A gente vai ver isso. O Zohar também é chamado de livro do esplendor. E toda pessoa que estuda a Kabbalah se baseia nele. Ele tem uma importante tradição oral judaica, faz parte do judaísmo. O que nossos sábios contam? Que o Eterno teria revelado segredos da criação a Adão, que transmitiu aos patriarcas, né? Transmitiu a Moshe, e isso foi sendo transmitido de forma não compilada e não ordenada, né? O que depois foi feito no Zohar, que na verdade o Zohar ele é um comentário místico da Torá. Pega ali, por favor, um volume do Zohar para mim, Davi. A gente tem aqui ele em inglês, né? Mas pega as passagens da Torá e elas vão sendo comentadas no Zohar. Aqui, ó. Esse é apenas um dos volumes, tá? E aí você tem aqui. Ó, as passagens da Torá. Por exemplo, esse volume aqui é Vayet Hanan, Ekev Shoftim, Kitzetzei, Vayeler e Hazin, tá? Você tem a passagem da Torá e o comentário à Torá do Zohar. E dentro desses comentários, conceitos e ensinamentos, né? Então, essa obra ela foi divulgada ao mundo no final do século XIII, na Espanha, por uma pessoa chamada Moisés de León, que viveu de 1250 a 1305 da Era Comum, e dizendo que ele teria reeditado, teria compilado um manuscrito aramaico do século II, escrito pelo grande rabino Shimon Bar Yochai. Há alguma controvérsia em relação a isso, os eruditos ainda discutem em relação a isso, mas a tendência é que pelo menos alguma coisa tenha sido realmente compilada a partir de Shimon Bar Yochai.
Quem quiser ler mais sobre essa questão da controvérsia, né, está aqui no livro, na página 425. Mas eu não vou me... Isso não é assim essencial, importante para aquilo que a gente quer mostrar, porque a gente quer mostrar realmente como a Kabbalah fala e demonstra claramente a divindade de Mashiach, demonstra claramente que o Eterno se manifesta através das suas Kenumim. Então vamos lá. A importância e a inspiração do Zohar. Vários setores do judaísmo afirmam que o Zohar foi inspirado pelo Eterno e por isso ele tem autoridade canônica, ou seja, ele faz parte do grupo de livros, né, considerados inspirados. Gershom Scholem escreveu o seguinte sobre o Zohar. O livro do Zohar foi um dos grandes autores judeus, tá? O livro do Zohar, a obra literária mais importante da Kabbalah. Nenhum livro teve uma influência, um sucesso sequer aproximadamente similares aos seus. Uma fonte de doutrina e revelação igual em autoridade à Bíblia e ao Talmud, e com o mesmo grau canônico, o que é uma prerrogativa que não pode ser postulada por nenhuma outra obra literária. Está no livro Zohar, o livro do esplendor. Tá? Agora, eu pessoalmente não concordo com isso, com o que ele falou, mas é interessante de ver a importância para o povo judeu, a importância para os eruditos judeus. Eu não concordo com isso, tá? Quero deixar bem claro. E Sadoc também não concorda que o Zohar seja canônico, ou seja, ele não tem a importância da Torá, ele não tem a importância do Taná, ele não tem a importância do Brit Hadashá, embora seja um livro importante dentro do total do judaísmo, do conhecimento judaico. Tá? Ainda que não consideremos o Zohar como canônico, isso aqui está aqui também, tá? Digno de ser parte das escrituras, cremos que o Zohar contém tradições judaicas muito importantes e vigentes na época de Yeshua. Então, se você estudar o Zohar, você vai saber mais sobre tradições importantes na época de Yeshua, sobre aquilo que Yeshua conhecia, sobre qual era a mente do hebreu daquela época, sobre o que estudavam os eruditos judeus daquela época. Então, e o que os Netzarim conheciam, os seguidores de Yeshua conheciam, né? Os essênios conheciam. Então, é interessante e agrega valor ao nosso conhecimento para a gente entender mais sobre quem era Yeshua, sobre como eles viam a divindade de Yeshua. E Yeshua como uma emanação, uma manifestação do Eterno. Há vários textos na Brit Hadashá que retratam conceitos do Zohar. Existe um paralelo, é muito interessante, são muitos os textos, muitos os textos. Então vamos lá. A Brit Hadashá descreve que o Eterno se manifesta de várias formas, principalmente por meio da emanação tríplice do Pai, do Filho e da Ruach HaKodesh. Não são 3 pessoas, mas são 3 emanações, 3 manifestações, 3 formas de se manifestar do Eterno. O Zohar, embora ele não reconheça expressamente que Yeshua é o Mashiach, mas ele fala sobre esse mecanismo de emanação. Vamos ver como? Olha só. A essência do Eterno é inacessível ao homem. Gente, para aqui rapidinho. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, faz. Eu acho que esse é um assunto assim muito bem complexo, né? Esse curso é realmente para quem quer se aprofundar mesmo, para quem quer buscar provas, para quem quer realmente saber qual é a essência de Yeshua, né? Para quem quer saber a verdade. Então, se vocês tiverem qualquer pergunta, qualquer comentário, coloca aqui, gente. Eu amo quando vocês interagem comigo, amo. Então, vamos lá. A essência do Eterno é inacessível ao homem. O que a Kabbalah fala? A Kabbalah fala o seguinte: o Eterno é o Ein Sof, sem princípio, sem fim, que tudo preenche. Então, ele é inacessível ao homem. Como assim inacessível? Vamos explicar isso. Porque ao mesmo tempo que ele é inacessível, ele está presente, né?
É como hoje de manhã eu falei isso. Eis que habito no alto e santo lugar, mas também habito, né? Está lá, como abatido e contrito de espírito. Mas como ele pode habitar no alto e santo lugar, mas também habitar com um abatido? A Kabbalah, ela explica de forma simbólica e alegórica isso de uma maneira sensacional. Vamos ver. Todos os sistemas cabalísticos têm sua origem numa distinção fundamental em relação ao problema divino. Em abstrato, a gente pode pensar que Deus é como o próprio Deus, no que se refere à sua própria natureza, ou como Deus em relação com a sua criação. Mas todos os cabalistas concordam que nenhum conhecimento religioso de Deus, mesmo do tipo mais elevado, pode ser obtido, exceto através da contemplação do relacionamento de Deus com sua criação. Ou seja, tudo, absolutamente tudo que a gente sabe do eterno vem de duas fontes. Aquilo que a gente observa na criação, ou seja, por exemplo, né, o firmamento atesta a glória do eterno, o tamanho do eterno. A gente sabe que ele é infinito, a gente sabe que ele é enorme, a gente sabe que ele é grandioso, a gente sabe que ele é digno de todo louvor, toda exaltação. Também porque a gente olha para o céu de noite e porque a gente sabe, a ciência descobriu o tamanho do universo, a diversidade, a pluralidade, a complexidade da natureza, o infinito em termos macro, em termos nano. Então, pela observação da natureza, da sua criação, a gente consegue compreender, inferir um pouco do eterno. Mas a gente também sabe do eterno aquilo que ele quis nos revelar através da sua palavra. E fora isso, a gente não consegue saber nada. Mas a gente sabe que ele é muito mais do que isso. Mas a gente não consegue. A gente conhece, compreende o eterno por meio do seu relacionamento com a sua criação. Ou seja, a gente vê do eterno, mostra. A gente não tem como saber e ver aquilo que ele não nos mostra e que não nos revela, seja por Malhut, pelo mundo material, seja pela sua revelação através dos profetas, seja pela sua revelação sobrenatural na nossa vida, seja pela sua palavra. É muito importante a gente entender isso, que a gente só pode saber do eterno aquilo que a gente consegue captar das formas que eu falei antes. De acordo com o Zohar, o livro do esplendor, o eterno é chamado de Ein Sof, infinito, ilimitado, que é uma expressão que designa a divindade absolutamente transcendente. Vamos lá, fecha o olho. Outro dia eu falei sobre o eterno falando que buscaria o seu povo da extremidade dos céus. Pensa na extremidade dos céus. Você consegue pensar na extremidade dos céus? Onde é a extremidade dos céus? A ciência, os telescópios mais potentes, os Voyager, as naves mais modernas, não conseguiram chegar na extremidade dos céus. Existe mais e mais e mais. Se você começar a estudar um pouquinho de física quântica, a mente abre assim, ó. A física quântica chegou à conclusão que os elétrons e prótons, eles pulsam numa velocidade tão grande. Num nanosegundo, eles estão aqui em matéria e no outro nanosegundo eles não estão aqui. Então eles chegaram à conclusão de que em pelo menos 32 dimensões essa matéria pode estar. Olha que loucura. Se você começar a estudar um pouquinho mais, você vai ver o conceito de dimensões, coisas que a gente não vê, não sente, mas que a física quântica está provando existir, o conceito de energia, o conceito de toda a matéria ser energia. Gente, tem muito mais, você não consegue apreender o eterno, ele é infinito, ele é ilimitado. A física quântica nos prova que nós somos mais vazio do que matéria. Se você pensar num átomo, né? Você tem os prótons, os nêutrons no núcleo e vocês têm os elétrons que transitam ao redor, e esses elétrons, eles não são colados uns nos outros, eles são, como eu diria, uma réplica do sistema solar, né?
mais espaço vazio entre a Terra e o Sol, a Terra e os outros planetas, do que matéria. Olha que coisa. Então nós somos feitos muito mais de vazio do que matéria. E o que preenche esse vazio? É o eterno, que preenche todas as coisas. Olha que coisa maravilhosa, né? Mas o Zohar, ele expressa isso dessa forma, aquele que é infinito, ilimitado, aquele que é transcendente, que transcende, que está acima de todas as coisas, dentro de todas as coisas. O Zohar fala o seguinte: antes que qualquer forma tivesse sido criada, o Eterno estava só, sem forma e semelhante a nada. E porque o homem não é capaz de conceber Deus como ele realmente é, não lhe é permitido representá-lo, nem em pintura, nem por seu nome, nem inclusive por um ponto. E você vê isso na Torá, não bate com a Torá? Quando ele se revela a Moshe, na sarça ardente, Moshe pergunta: qual é o teu nome? Erie Xerihé, serei o que serei. Não tem nome. Ele não pode ser limitado por um nome. Como ele vai se revelar a nós? Olha só que coisa. É aquele que é ilimitado, aquele que será para nós aquilo que nós necessitarmos que ele seja, no momento que nós necessitarmos que ele seja. Esse é o foco do Eterno, ser para nós aquilo que nós precisamos que ele seja, no momento que nós precisarmos que ele seja, ou seja, suprir todas as nossas necessidades. Não é maravilhoso isso? Não é maravilhoso ele se revelar a nós assim? Mas ele não tem nome. Mas depois de ter criado o homem, ele quis ser conhecido por seus atributos, como o Deus da misericórdia, o Deus da justiça, o Deus todo-poderoso, os Deus dos exércitos, aquele que é. E nós vemos na Torá o Eterno se revelando, como eu já falei, gente, perdoador, misericordioso, compassivo, de paciência inacreditável e cheio de amor. Olha só. Mas esse texto aí, o Deus dos exércitos, aquele que é, está no Zohar, Livro do Esplendor, da editora Polar, 2010, página 82. Você pode comprar e pode verificar lá. O Eterno é todo poderoso e se manifesta quando e da forma. E por isso ele quis se tornar compreensível e acessível ao homem. Ele deu forma a si mesmo durante a criação, dando origem à luz. E lembrando que luz é uma alegoria, é um simbolismo para. Olha só isso. Ao dar forma a si mesmo, Deus deu vida a tudo que existe. E ocorreu o seguinte: no princípio, o som da palavra, isso aqui, gente, só para você, tá? Zohar, o Livro do Esplendor, editora Polar, 2010, páginas 84 e 85. Tá? Olha o que está escrito: ao dar forma a si mesmo, Deus deu vida a tudo o que existe. E ocorreu o seguinte: no princípio, o som, a vibração, a gente sabe que som é vibração, da palavra, verbo, chocou-se com o vazio e formou um ponto imperceptível, a origem da luz. Foi o seu pensamento. Do ponto, ele evoluiu para uma forma misteriosa que cobriu com uma veste cintilante. Esse é o universo, que é ao mesmo tempo uma parte do nome de Deus. Será que você não te lembra do Big Bang, não? Começou com um ponto. Para quem estuda a ciência, né? Então emanaram dele 10 luzes que brilham na forma que tomaram dele e enviam raios luminosos em todas as direções como um farol. O ancião é um farol elevado que reconhecemos pelas luzes multiformes e brilhantes reveladas aos nossos olhos. Todas as partes do santo nome são luzes. O sagrado ponto projeta uma luz em 4 direções e ninguém pode suportar seu brilho. Big Bang. Só os raios que emanam dele podem ser contemplados. Olha só que coisa incrível, gente. A ciência confirmando o que a Kabbalah fala através do Zohar. O Zohar ensina, então, que o homem não contempla diretamente ao Eterno na sua essência, mas contempla os raios de luz que dele emanam.
O Eterno se manifesta à humanidade valendo-se de conceitos terrenos, compreensíveis e mortais, claro, porque ele é inteligente. Não adianta você chegar para um japonês falando português. Não adianta você falar um idioma diferente da pessoa com quem você quer falar. Então, o que o Eterno fez? Ele cuidou de se manifestar de uma forma que nós compreendamos parte daquilo que ele é. Vai explicar cálculo para um bebezinho. Exatamente, exatamente. É muito sensacional isso. Pode falar se quiser, tá? Pode comentar. Por conseguinte, tem gente aqui que está assistindo, tá? Por conseguinte, Elohim é chamado de o ancião de dias, ou ancião. E ele é composto de 3 naturezas, Gaonim. O macho, que é o pai, a fêmea, que é a mãe, e o filho, segundo a Kabbalah. Mas ele é assim mesmo? Não! São alegorias, são símbolos. São 3 naturezas alegóricas que se revelam não no Eterno em si, pois o Eterno habita em um mundo não existente ao homem, não acessível a nós. E aí tem outros conceitos que o Eterno restringiu a sua luz e criou o universo onde existe luz e sombra, né? Onde o poder, onde ele é restrito, porque nós possamos provar dessa dualidade, mas isso aí é outra história. Eu quero me fixar nisso, porque é muito importante a gente seguir essa linha de raciocínio para entender como, de maneira sensacional, a Kabbalah confirma a verdade de que filho e Rua são emanações do Um. Bom, então, o ancião de dias, o Eterno, também chamado de a face grande, também é um simbolismo, um conceito cabalístico, a face grande, cria o universo, estende um véu para não ser acessado pelos homens. Porém, esses, até porque os homens morreriam. Lembra que a gente falou da questão dos 220, 110? O homem não pode acessar o Eterno em sua plenitude, porque ele morreria. Você não pode colocar um aparelho 110 na corrente 220, ele queima. Esse véu é por amor. Porém, esses podem contemplar a essência divina gravada no véu, que aparece sob diversas formas. Essa essência divina que nós podemos ver, que nós podemos aprender, que nós podemos entender, que nós podemos captar, ela é chamada de a face pequena. Isso está relacionado também ao estudo da árvore da vida e tal. Isso aí seria um estudo ampliado, mas a gente não vai falar tudo que a Kabbalah tem a dizer sobre a divindade de Mashiach, tá? Porque é muita coisa. Hoje a gente não vai falar, até o que está aqui nesse livro a gente não vai terminar hoje, porque é muita coisa, gente. E é muito maravilhoso e é muito profundo. Então, tem a face grande do Eterno, que é aquela que nós não podemos aprender, compreender, e a face pequena, aquela que ele quis nos revelar. A face grande, o ancião de dias, é o Eterno inacessível, e a face pequena é a emanação do Eterno no mundo existente. O ancião de dias é o princípio da manifestação divina, corresponde à primeira vontade do Eterno antes de se manifestar ao mundo. Ou seja, a pura essência divina, o Ensof, a pura essência divina em si mesmo. Por outro lado, a face pequena é Elohim se manifestando em nosso mundo e sendo sentido, apreendido pelos homens. Mas, tanto os dias como a face pequena são errado, eles são o mesmo. Ele é o centro de toda a perfeição. E essa é a imagem na qual estão contidas todas as outras imagens. A imagem que pode ser vista por toda parte, em todas as formas. Mas o que vemos, isso aí tá no Zohar, tá? Mas o que vemos é tão somente o que nós mesmos temos esboçado a partir das reproduções com as quais estamos familiarizados. Ninguém pode ver a imagem autêntica e real. A reprodução que lhe é mais semelhante é a do homem. Lembra? Bereshit hoje. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. No mundo superior, os 2 olhos formam um e ele está sempre aberto. Está lá nos olhos. Como 2 podem formar um? 2 formam um?
3 formam 1. Conceito judaico, cabalístico, contido no Zohar, conceito não messiânico, que não tem nada a ver com o cristianismo, não tem nada a ver com o Concílio de Nicéia. Há fortes paralelos entre o Zohar e o Brit Hadashah. O Zohar explica que ninguém tem acesso ao Ancião de Dias, mas esse se revela por meio da face pequena, que é ele mesmo, já que face grande e face pequena são um. Isso te lembra alguma coisa? A Brit Hadashah fala o seguinte: ninguém nunca viu o Elohim, está lá em João 1,18, mas ele é revelado pelo meio do Filho. Pai e Filho são um e o mesmo eterno. Olha que coisa, olha que paralelo essencial e específico. Sensacional isso, né? Como um conceito cabalístico judaico não messiânico bate perfeitamente com o conceito do Brit Hadashah. O homem jamais viu, está lá em João 1,18, o homem jamais viu o Elohim, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o declarou. E o próprio Yeshua, ele fala, eu e o Pai somos um. Ô, Baruch Hashem, eu fico maravilhada com isso. Ele, Yeshua, está lá em Colossenses 1,15. Ele, Yeshua, é a imagem visível do Elohim invisível. Entendeu agora? Face grande, invisível. Face pequena, visível. Ou seja, o Zohar e o Brit Hadashah estão falando a mesma coisa, mas apenas com palavras diferentes. O Eterno, em sua plenitude, é inacessível ao homem, mas o Criador, ele se manifesta ao mundo, contraindo a sua infinitude, que é chamada de face pequena no Zohar, ou de Yeshua HaMashiach no Brit Hadashah. Maravilhoso isso, né? Os nazarenos escreveram sobre as 3 naturezas do Eterno, o Pai e o Filho e o Ruach HaKodesh. Eu queria poder ler todas essas passagens, elas estão aí para você consultar. Eu sugiro que você pegue a sua Brit Hadashah e que você leia cada uma dessas passagens que exemplificam, que explicam claramente as naturezas do Pai, do Filho, do Ruach HaKodesh e como elas são. Gente, tem muito, mas tem muito mais. Eu vou parar por aqui, tá? E eu vou parar por aqui hoje. Eu vou pedir a você que estude. Eu vou mandar um novo PowerPoint, um novo PDF só até aqui, para você não ficar curioso, não seguir para frente, né? Mas aí perder o gostinho de novidade na semana que vem. Mas é muito, muito importante você entender isso. Entender que muitos conceitos cabalísticos explicam de modo simbólico, bem claro, aquilo que o Brit Hadashah fala. A face grande é o Eterno, é o Deus Pai, é aquele que é ilimitado, que se contraiu e se revelou a nós através do Filho, através da sua face pequena. 18h35, né? Vamos parar por aqui. Eu queria depois que você falasse comigo mais tarde. Em vez de começar às 5, a gente começou às 5h30, porque algumas pessoas falaram que às vezes 1h30 de aula direta, 1h30 de estudo direto é um pouco pesado. E eu queria pedir a você que você coloque no comentário, que você entre em contato com a gente e você nos diga o que você prefere, se é 1 hora ou se é 1h30 de estudo, né? Para a gente fazer a coisa de forma adequada, de forma que todos possam aproveitar o melhor. Eu por mim, mas eu tenho fome, eu tenho sede, eu gosto muito disso. Eu por mim, eu ficava 3, 4, 5 horas estudando isso, mas nem sempre é a realidade de todo mundo. Isso é feijoada, isso é alimento pesado, isso não é leitinho, isso é algo que precisa ser estudado. Eu sugiro a você que pegue, releia, que leia tudo que está escrito no PDF, né? Ou que tudo que está escrito no livro, repetindo. A gente foi da página 423 até a página
Atos 2:8. Foi 5 páginas do livro que nós andamos, porque nós precisamos trabalhar isso, estudar isso de forma bem clara, para que a gente entenda isso da forma correta. Tem muito mais coisa, muito mais. E continua com a gente, faz esse estudo com a gente, porque é impressionante a quantidade de provas dentro do judaísmo, sem botar o Brit Hadashah no meio, que nos mostram que realmente Mashiach é uma emanação do Eterno. Se você quiser falar comigo, se você quiser tirar dúvidas e tal, eu estou ao seu inteiro dispor, tanto no particular como nos comentários, tá? E eu oro para que o Eterno continue te iluminando, te revelando, te mostrando, assim como foi comigo, que eu clamei, eu jejuei, eu pedi, Pai, Avi, me revela o Filho, e Ele tem me revelado, Ele tem nos revelado, Ele trouxe professores, orientadores sensacionais, Ele me falou através da palavra dEle, e eu tenho certeza que Ele vai falar com você também, certeza absoluta. A gente vai agora fazer a Havdalah, né? Eu vou mover aqui o computador um pouquinho, né? O encerramento do Shabat. 35, né? Já está na hora. Davi vai fazer a Havdalah para a gente. Está aqui. Término do Shabat, 18:29. Já são 18:39, a gente passou um pouquinho. Que nós estamos, né? Oi. Bem? Esse aqui é o Davi, quem eu tenho a honra de ser mãe, que tem orado, estudado conosco, tem sido assim, super fiel, muito presente, e que se alegra antes de tudo com o Shabat, né? Ele já pequeno, na segunda-feira, ele falava, mãe, tomara que chegue sexta-feira já para o Shabat, tem feito do Shabat uma delícia. Meu filho, que você continue assim toda a sua vida. Queria falar rapidamente sobre a Havdalah. A Havdalah é a cerimônia do término do Shabat, né? E como o judaísmo tem falado sobre isso, ele tem muito simbolismo, né, que falam a nossa alma, que falam ao nosso subconsciente, muitos atos proféticos, né? A Havdalah é um deles, é um simbolismo aqui que fala do final do Shabat. Então nós temos a bênção do vinho, a bênção das especiarias, né? E essa bênção das especiarias, quando a gente cheira o perfume das especiarias, é para revigorar a nossa alma, simbolicamente, pela perda da alma adicional, da unção adicional de espiritualidade, de dever, de apego ao eterno, que a gente recebe no Shabat. Porque no Shabat a gente recebe uma unção adicional de busca, uma porção dobrada da presença do eterno, do Shekhinah do eterno, da Ruach HaKodesh. Então, simbólica e tradicionalmente, a bênção das especiarias, ela serve para revigorar a nossa alma, para consolar a nossa alma, perda dessa alma adicional. E, finalmente, a bênção do fogo, né? Simboliza o primeiro ato divino da criação, sendo o primeiro ato da semana, que marcou o primeiro dia da semana, quando o Eterno falou, haja luz. Isso aqui está no Sidur, tá? E aí depois a gente apaga, né? A gente vai apagar essa
vela no vinho que é derramado no copo. Então, o suco de uva aqui, né? No caso, Davi não vai tomar vinho, suco de uva. Então, é uma cerimônia simbólica. No judaísmo, cada coisa tem seu simbolismo. Para quem está fazendo techuvá, para quem está começando, as velas acesas não tem nada a ver com mortos, não tem nada a ver com, mas são simbolismos da luz. Tanto a vela, tanto no acendimento de vela do Shabat, que são duas, simbolizando essa unção adicional, né? Essa alma adicional de espiritualidade que a gente recebe, quanto na luz da Havdalah sendo apagada no suco de uva. Vou ler aqui para vocês. Ao anoitecer, celebra-se o término do Shabat com a Havdalah, separação, e abençoa-se sobre o vinho e faz-se as outras bênçãos. Davi vai fazer agora. Antes, eu vou fazer uma oração. Amém. Deixa um pouquinho. Papai do céu, obrigado por tanto amor que o Senhor tem por nós. Amém. Papai, obrigado pelo teu Shabat. Nos ajude a guardá-lo sempre conforme o seu querer, fazendo o bem, fazendo a sua vontade. Amém. Eu lhe peço, Papai do céu, que o Senhor abençoe nessa noite todos que estão assistindo, todos que estão junto de nós, Papai. Mostra a cada um de nós a sua verdade e dê-nos a sua alegria. Papai, eu lhe peço, nos ajude nessa semana que começa a fazer aquilo que é bom e reto aos seus olhos e nada mais, a fazer a sua vontade, a pecar menos do que na semana passada, a fazer mais do que te agrada do que a gente fez na semana passada. Amém. Nos ajude a te amar mais do que a gente já ama, pois nós queremos se aproximar de ti, Papai. Obrigado por tanto amor, obrigado pela vida que o Senhor nos deu. Obrigado pela tua luz que brilha em nossas vidas. Amém. Eu lhe peço, enche-nos do seu espírito, da sua alegria. Amém. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Eis que no Deus da minha salvação terei confiança, e assim não temerei, pois a minha força e meu canto é o eterno Deus. Ele foi a minha salvação. Amém. E tirareis água com regozijo das fontes da salvação. A Deus pertence a salvação. Sobre seu povo recai a sua bênção para sempre. O eterno dos exércitos esteja conosco. Que seja o nosso refúgio, o Deus de Jacó. O eterno dos exércitos. Feliz é o homem que em ti confia. Eterno, salva-nos, ó Rei, responde-nos no dia em que te invocamos. Para os judeus foi isso luz, alegria, regozijo e preciosidade. Assim seja conosco também. O copo da salvação alcançarei e o nome do Eterno proclamarei. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei hagafen borei veri hagafen. Amen. Lai la 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 lai lai la 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 lai lai la 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 lai 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 la 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 lai lai la 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 lai 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 la 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 lai 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 la 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 lai 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 la la lai. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei minei besamim borei minei besamim. Amen. Lai la 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 lai 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 la 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 lai 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 la 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 lai 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 la 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 lai lai la 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 lai lai
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei miurei haaretz borei miurei haaretz. Amém. Lai lai la 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 lai 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 la 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 lai 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 la 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 lai 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 la 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 lai lai la 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 lai 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 la 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 lai 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 la 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 lai 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 la 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 la. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ma'avdim ben kodesh lechol ben chor lechodesh ben Israel yamim ben yon hashevit yesheset yamim hamassim. Baruch atah Adonai hama'avdim ben kodesh lechol. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que faz separar o santo do profano, a luz da escuridão, Israel dos demais povos, o sétimo dia dos 6 dias de trabalho. Bendito sejas tu, eterno, que separa o santo do profano. Amém. Obrigado, papai. Lai lai la 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 lai 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 la 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 lai 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 la 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 lai ato lai lai la 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 lai 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 la 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 lai 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 la 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 lai lai Shavuot para você, que o Eterno te abençoe, que seja uma semana de muito amor, de muita busca, de muita alegria. E a gente vai se ver de novo, né? Próximo Shabat, às 10h30 da manhã, sendo que vai estar começando nosso curso de hebraico no dia e horário a ser definido. Acompanhe a gente, porque a gente vai colocar aí na nossa linha do tempo. Acompanhe a gente, porque a gente está muito feliz e muito ansioso para começar. Obrigada, Shavuot Tov. Obrigado, papai do céu.